Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Aqui é o nosso primeiro vídeo de 2022. Espero que você esteja bem. Aproveitando já a oportunidade, eu desejo para você um ano todo especial, que você tenha muita saúde e paz no coração. Sucesso também. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aí na saga sobre as áreas das figuras planas. E de modo especial, nós vamos estar falando sobre a área de uma região limitada por um trapézio. Como resolver uma situação, um problema que envolve um trapézio, para calcular a área de um trapézio. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final e aprecie as dicas. Vamos para cima! Muito bem, nós vamos falar aí, como eu já frisei, nós vamos estudar como calcular a área de uma região limitada por um trapézio. O que é um trapézio? Vamos entender aqui o que nós temos. Então, nós temos aí essa figurinha representa para a gente um trapézio. Nós temos três tipos de trapézio aqui, não convém a gente detalhar sobre isso. Vai ficar para uma próxima aula a gente detalhar sobre os tipos de trapézio. Aqui nós vamos focar no cálculo da área da região limitada por essa figurinha, beleza? Então veja só, aqui nós temos, no trapézio, nós temos os lados paralelos, eles são chamados de base. Então nós temos aqui a base maior e lá no alto nós temos a base menor. Beleza? Repare que aqui na base maior eu destaquei aqui o B de base, né? B maiúsculo, e aqui na base menor o Bzinho está minúsculo. Então aqui nós temos o Bzão e aqui nós temos o Bzinho. Guarde essas informações. E nós temos também essa linha pontilhada aqui, que vai de uma base a outra. Essa linha, pessoal, ela chega nas bases formando um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus tanto aqui na base maior quanto aqui também na base menor. Essa linha aqui está representando para a gente a altura do trapézio. Então, para a gente calcular a área de um trapézio, nós precisamos dessas três informações: base maior, base menor e altura. Beleza? Então, para a gente calcular a área do trapézio, nós vamos ter essa expressãozinha aí, ó. A área do trapézio é a base maior mais a base menor, e o resultado dessa somatória a gente multiplica pela medida da altura. E o resultado de tudo que a gente encontra aqui na parte de cima vai ser dividido por 2. Beleza? Então, essa é a expressãozinha que nos permite calcular a área de um trapézio. Essa expressãozinha ela pode ser resumida ficando assim, ó. Aqui nós temos a área do trapézio, que vai ser igual base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nos livros vai aparecer desse jeitinho aí, beleza? Então, vem cá, vamos praticar um pouco. O nosso primeiro exercício, exercício 1, diz o seguinte, ó, quanto mede a área da figura a seguir em metros quadrados? Então, nós temos aí a figurinha, é um trapézio, e aí nós temos as alternativas. Item A, 8 metros quadrados. Item B, 0,8 metros quadrados. Item C, 0,08 metros quadrados. Ou item D, 0,008 metros quadrados. Então, vamos ver aqui. Nós já vimos como calcular a área de um trapézio, né? Nós vimos agora, no slide anterior, que nós precisamos das medidas da base maior, da medida da base menor e também da medida da altura. Então, aqui nós já temos essas três informações. Então, agora é só a gente substituir lá na expressão. Ó. A área do trapézio, nós vimos, é a somatória das bases maior e menor. E o resultado disso daqui nós vamos multiplicar pela altura e tudo isso vai ser dividido por 2. Então, nós vamos pegar aqui as informações. Olha, substituindo, vamos seguir aqui, ó. Substituindo. Quem é a base maior? A base maior é 50, então aqui vai ficar, ó, 50. Lembra de colocar o parênteses. 50 mais a base menor, que é 30. Então vem para aqui, ó, 30. Fecha parênteses, vezes a medida da altura. A altura é 20. Então tudo isso vezes 20. O resultado disso daí vai ser dividido por 2.
Agora repare, aqui já dá, a gente pode já dividir bem aqui, ó, 20 dividido por 2. Fazendo isso facilita a coisa. Então nós vamos fazer logo isso daí, ó. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui dentro do parênteses vai ficar, ó, 50 mais 30, isso daqui vai dar 80. Então aqui vai ficar 80 vezes 20 dividido por 2, isso daqui vai dar 10. Então o resultado aqui, a área desse trapézio vai ser igual, ó, 80 vezes 10. É só multiplicar aqui, ó, 8 vezes 1, que é 8. E os dois zeros que tem aqui é só trazer para cá. Ó. Então aqui vai dar 800 centímetros quadrados. Aí você olha para as alternativas e não vê a opção aqui, né? Não vê esse número aqui, nenhuma das alternativas, nenhuma das opções. Porque o exercício, ele quer a resposta em metros quadrados, ó. E aqui, ver as medidas, está em centímetro. Então, nós temos, o que nós encontramos aqui foi 800 centímetros quadrados. Então, nós temos que pegar esse cara aqui e transformar em metros quadrados. Então, olha só como é simples. Aqui, fazendo aqui uma tabelinha, ó. Aqui nós temos metro quadrado, aqui nós temos decímetro quadrado e aqui nós temos centímetro quadrado. Onde é que nós estamos? O resultado que nós encontramos? O resultado que nós encontramos foi 800 centímetros quadrados. E nós temos que transformar esse cara para cá, para metro quadrado. Repare que eu estou caminhando o contrário. O sentido é esse aqui, ó. O sentido correto é esse aqui. Não correto, mas o sentido quando a gente vai transformar uma unidade em outra. De metros para centímetro, a gente vai fazer esse percurso. E aqui, quando a gente está indo para a direita, a gente multiplica isso daqui por 100. Então, cada intervalozinho desse daqui, a gente multiplica por 100, ó. Beleza? Então, de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. De decímetro quadrado para centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 também. Agora, eu vou transformar, eu vou fazer o caminho inverso. Eu estou em centímetro, que é transformar em metro quadrado. Eu não vou multiplicar. Aqui eu vou dividir esse resultado aqui por 100. Então, para eu transformar centímetros quadrados em decímetros quadrados, eu vou pegar esse cara e dividir por 100. Ó. 800 dividido para 100, aqui vai dar 8. Então, vai dar 8 decímetros quadrados. Agora, eu vou pegar esse 8 decímetros quadrados e vou dividir por 100, que é para eu encontrar aqui os metros quadrados. Então, é só pegar aqui, ó, 8 e dividir por 100. Ó. Olha como é simples. 8 dividido por 100. Esses dois zeros aqui estão indicando para você que o resultado disso daqui tem que ficar dois números após a vírgula. Então, 8 dividido para 100 é a mesma coisa que 0,08. Repare que tem que ficar dois números depois da vírgula, que é a quantidade de zero que nós temos aqui. Então, o resultado disso daqui, a área desse trapézio aí vai ser 0,08 metros quadrados. E a alternativa correta está lá no item C. C de certo. Beleza? Vamos para o nosso exercício 2. No exercício 2 diz o seguinte, ó. Um terreno tem a forma de um trapézio, como mostra a figura abaixo. Olha só aí a figurinha simbolizando aí esse terreno. E a pergunta é, ó, quanto mede a área desse terreno? Então, veja só o que nós temos aqui. Aí nós temos as alternativas. 246 metros quadrados, 307,5 metros quadrados, 492 metros quadrados ou 615 metros quadrados. Então, qual dessas alternativas é a opção correta? Agora, repare que para a gente calcular a área de um trapézio, nós precisamos das medidas da base maior, está aqui, nós precisamos da medida da base menor, está aqui, e nós precisamos da medida da altura. Cuidado, a altura não é essa medida inclinada aqui não. Essa medida aqui é a medida de um dos lados do trapézio. A altura é sempre uma linha reta formando ângulo de 90 graus com a base. Aliás, com as bases, vai sempre formar ângulo de 90 graus com as bases. Então, a altura é essa medida bem aqui, ó.
Então, essa linha reta aqui representa para a gente a altura desse trapézio. E eu não sei quanto é que mede isso daqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular essa medida aqui, a medida da altura. Agora, repare que se nós traçarmos uma linha bem ali, ó, e essa linha vai chegar aqui na base formando um ângulo de 90 graus, essa linha pontilhada aqui tem a mesma medida daqui, ó, desse ladinho aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a medida dessa altura aqui, trabalhando com esse carinha aqui, ó, com esse triângulozinho bem aqui. Ó. Por quê? Veja bem, ó, a base menor mede 16 metros. 16 metros é a medida que vai daqui desse pontinho até aqui no ângulo de 90 graus. Então, tudo isso daqui é 16 metros. Se até aqui é 16 e a medida toda é 25, quanto que mede só esse pedacinho aqui? Ó? Então, só esse pedacinho aqui vai ser 9. 25 menos 16 é 9. Então, nós vamos trabalhar com esse carinha aí, com esse triângulo, para a gente encontrar aqui a medida da altura que eu estou representando por H. Então, olha só, fazendo aqui um esquemazinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui é a altura, melhorando aqui. Aqui é a altura. Aqui é a medida que nós temos lá, que é 15. E aqui é 9. E aqui embaixo vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo. Então, para a gente calcular a medida, né, da altura, nós vamos trabalhar com esse triângulozinho retângulo aqui. Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, veja só. Aqui nós vamos colocar o seguinte, ó. A ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem é A? A no triângulo retângulo é sempre o maior lado do triângulo. É aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui vai ser 15 elevado ao quadrado, que vai ser igual. Quem é B e C? Quando você tira o valor do A, B e C são os outros dois lados que sobraram. Então, um vai ser 9 e o outro vai ser H. Aí aqui B e C tanto faz, se 9 ou H. É você quem escolhe. Eu vou colocar aqui como H. Aqui vai ficar H ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, nós substituímos. 15 ao quadrado, isso daqui é 225, que vai ser igual a H ao quadrado mais 9 ao quadrado é 81. Então, eu vou trazer isso daqui para cá, para o alto, para melhorar. Então, organizando aqui, ó, escrevendo a nossa expressão, nós temos aqui, ó, H ao quadrado mais 81, tudo isso igual a 225. Nós vamos pegar esse 81 e jogar para o segundo membro. Então, aqui vai ficar H ao quadrado, que vai ser igual a 225 menos 81. Então, H ao quadrado vai ser igual 225 menos 81, isso daqui é 144. Então, nós vamos transformar isso daqui, essa potência aqui, ó, H elevado ao quadrado é uma potência, nós vamos transformar na operação inversa. A operação inversa é a radiciação. Aqui não vou colocar mais ou menos, porque nós vamos trabalhar com medida de lado de figura. E não existe medida de lado com números negativos. Então, a gente vai trabalhar só com positivo. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. Então, 12 metros é a medida da altura desse trapézio. Agora sim, nós podemos calcular a área desse cara aí. A área do trapézio, nós já vimos que é a medida da base, é a somatória das bases. Então, as bases maior que é 25, mais a base menor que é 16, tudo isso vezes a altura que nós encontramos aqui, que é 12, dividido por 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, a área do trapézio vai ser igual 25 mais 16, isso daqui é 41, vezes, nós já podemos dividir aqui, ó, 12 dividido para 2, isso daqui dá 6. Então, vai ficar 41 vezes 6. Então, a área desse trapézio aí vai ser 41 vezes 6, isso daqui é 246 metros quadrados. E a alternativa correta está lá no item A. A de acertei. Beleza? Então,
Viram como é fácil, como é simples trabalhar o cálculo da área de uma situação que envolve trapézio? É moleza. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço, fique na paz. Tchau!